Tesouro reduz previsão para crescimento da dívida, que pode chegar a 5,8 trilhões de reais em 2021. Em janeiro, Tesouro Nacional projetava aumento da dívida pública em 2021 para até 5,9 trilhões de reais. No fim de 2020, valor atingiu recorde de 5 trilhões de reais. A Secretaria do Tesouro Nacional passou a projetar que a dívida pública federal pode crescer para até 5,8 trilhões de reais ao final de 2021, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 26. Os 5,8 trilhões de reais representam o teto, isto é, o valor máximo que a dívida pode alcançar até o fim deste ano. A nova projeção é inferior ao teto divulgado em janeiro, de 5,9 trilhões de reais. Já o piso da dívida pública federal passou a ser projetado em 5,5 trilhões de reais. Este é o valor mínimo que a dívida deve atingir ao final do ano. Em janeiro, o Tesouro Nacional calculava o piso em 5,6 trilhões de reais. As projeções foram alteradas pelo Tesouro Nacional no Plano Anual de Financiamento de 2021. Segundo o Tesouro, os novos limites são menores porque as condições econômicas estão relativamente mais favoráveis do que o estimado. Anteriormente, divulgado inicialmente em janeiro, o Plano Anual de Financiamento é construído entre outubro e dezembro. O plano foi desenhado em um contexto ainda marcado pelas incertezas em decorrência da pandemia de Covid-19 e seus impactos na economia e nos mercados financeiros, informou o Tesouro em nota. Era um momento bastante complexo em relação não só à pandemia, que continuou para os meses seguintes, mas principalmente em relação aos impactos fiscais que estávamos vivendo naquele momento em relação à pandemia, complementou o subsecretário da Dívida Pública, Otávio Ladeira. Ainda segundo Ladeira, a aprovação da PEC emergencial em março permitiu que o governo federal usasse recursos que estariam represados em fundos públicos para pagar uma parte da dívida. Conseguimos retirar 140 bilhões de reais de recursos de fundos públicos e transferir para o pagamento da dívida pública neste ano de 2021 e assim poderemos fazer em 2022 e em 2023, disse. Outro motivo para revisar os limites foi a divulgação do cronograma de devolução de recursos emprestados pela União a bancos públicos. A soma dos valores pagos e a receber totaliza 107 bilhões de reais em devoluções em 2021. Ainda este ano, a União espera receber 62 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e mais 7 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal. Outros 38 bilhões de reais já foram pagos pelo BNDES. Estamos falando aqui de 247 bilhões de reais não previstos quando da construção do plano e agora temos à nossa disposição para financiar a dívida pública em 2021 ou para reforçar o caixa da dívida pública para os anos seguintes, resumiu o subsecretário. Ao fim de 2020, a dívida pública federal atingiu recorde de 5 trilhões de reais. Emitida pelo Tesouro Nacional, a dívida pública tem como objetivo financiar o déficit orçamentário do governo federal. Os empréstimos são feitos para cobrir gastos da União que ficam acima da arrecadação com tributos. A dívida pública federal inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior. De acordo com o Tesouro Nacional, a dívida pública federal em títulos recuou 2,92% em abril e caiu para 5,089 trilhões de reais. Em março, a dívida somava 5,242 trilhões de reais. A queda em abril é explicada por um resgate líquido recorde de 167,16 bilhões de reais. É o maior valor para todos os meses da série histórica, iniciada em novembro de 2006. Em abril, o total de resgates chegou a 340,645 bilhões de reais, enquanto as emissões somaram 173,483 bilhões de reais.
O chamado resgate líquido resulta da subtração desses dois valores. Segundo o Tesouro Nacional, o recorde de resgate se deve ao vencimento em abril de títulos públicos com taxas prefixadas que somam 283,55 bilhões de reais.